política. 7h32, está na hora da política, está na hora de Felipe Clã aqui com a gente. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes da nossa Rádio Universidade. Viva a terça-feira de campanha política, tal qual, igual a todas que eu vi durante toda a minha vida. Não tem diferença. Os homens querem o poder e por eles fazem qualquer coisa. Adalberto, Mayra e Borges. Fazem tudo, fazem de tudo e qualquer coisa, Felipe. Felipe, vamos lá, vamos começando falando sobre a pesquisa Quaest, né? Mas ela precisa de uma extensão geográfica e matemática, né? Então, olha, a boa pesquisa é quando depois que está eleita a pessoa, aí nós vamos entender quem realmente é que tem competência, quem é que fez a coisa correta. E a gente tem falado muito que precisa se ter um normativo específico para a apresentação dessas planilhas, que a gente possa entender a matemática e os municípios que estão sendo feitos as pesquisas, os levantamentos, né, onde estão sendo sugados esses dados aí da Quest, que colocou e arrumou uma confusão ontem, né? Era a turma de um lado dizendo que já ganhou, no outro lado dizendo que é armação, né? O outro lado do governo dizendo que bom, o governador continua super bem avaliado, o outro dizendo, mas o governador caiu nessa pesquisa. A questão é o seguinte, nós temos 900 questionários. Agora, quais foram os municípios que esse Instituto Nacional, né, chegou, teve alcance? Será que realmente eles têm estrutura de estar andando pelo Maranhão? Porque os votos não estão somente nos grandes municípios, os votos estão nos 217 municípios. E eu tenho quase que convicção, não posso dizer porque eu não tive acesso. Inclusive essa pesquisa aí teve confusão de todo jeito, não permitiram que fosse divulgado o segundo turno. Olha que loucura, rapaz! Que absurdo, né? É briga, é porque um não vai ficar bom, porque será que tiveram informações antecipadas e não estariam bem no segundo turno e por isso já usaram algum laranja para questionar? É fato que a população não está nem aí. 47% cravado, né? Não está nem aí. Melhorou, porque antigamente nós estávamos a 70% há uns 2 meses atrás. Mas 47% da população, entendeu? Olha e diz, mais uma pesquisa. Depois de amanhã já vai em outra, meu caro Adalberto. E Felipe, saiu também pesquisa com nomes ao Senado, né? Teve aí nessa sequência Rosiana por volta de 16, logo em seguida o Everton, bem encostadinho também dele o Laésio, né? E o Fufuca. Olha, eu não sei se a maioria que dá opinião ou é uma grande maioria que tem de candidatos. Haja candidato ao Senado, viu? Você veja. Eu nem quis falar dos outros, né? Foi só esses 4 aí. Vamos falar dos outros. E veja que isso é um fenômeno que o Lula, né, trouxe isso há uns 6 meses atrás, dizendo que o mais importante não era eleger governadores. Isso deu um rebuliço, uma zanga, né, que o importante era eleger os senadores, porque os senadores é que poderiam fazer os impeachment, poderiam mudar toda a estrutura constitucional desse país. E colocou, inclusive, a Câmara dos Deputados para trás dos senadores, quando a casa é tal qual, igual à sua importância. Mas é claro que um senador vale quase como um presidente da República. Seu poder não é infinito, né? Mas incomoda profundamente, principalmente com essa questão da extrema-direita nesse país. Mas vamos lembrar, todos esses senhores, né,
não são fenômenos populares de votos, são comprados, os votos são comprados, são financiados, é o sistema financeiro, é o agro, né, é a turma da bala querendo vender arma, tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, né? Nós precisamos ver um país que a população faça a leitura de pessoas capacitadas e pessoas necessárias para exercer esses mandatos. Agora, uma coisa é verdade, a guerreira está aí de volta, né? Quem disse que ela não vinha, ela veio com Alcione e tudo mais, cantando novamente ela. E quem disse que o Everton estava acabado, levou uma surpresa, não é verdade? Porque todo mundo entendia que esse instituto, né, que fez essa pesquisa, estaria favorecendo os candidatos do Ardo Braga. Mas isso tudo é putrica, tudo isso é disse-me-disse, tudo isso é plantado. Será que vai germinar, meu caro Adalberto? Pois é, né? E nem se conta aí nesse caso da presença de Roberto Rocha, né? Que se ali estivesse entre os senadores, os candidatos ao Senado, com certeza estaria marcando também, né? Mas, Felipe, esses números eles são mais, na tua visão, mais plausíveis do que para o governo? Olha, sinceramente, eu acho que ficou uma média, entendeu? Eles encontraram uma média lá na régua do Instituto, né? 16% para 11%, para 10%, para 9%, e foi baixando. Eu acho que nós precisamos entender que esse instituto não demonstra ter capacidade de ir para o Maranhão, para as regiões em que esses senadores representam, sim, as fatias eleitorais. Mas, de qualquer forma, vale para atiçar, né, e botar sangue na saliva, meu caro Adalberto. De verdade mesmo. Felipe, mudando de assunto aqui, vamos falar de franquia, né? Franquia e empreendedorismo, né? A franquia Bolsonaro, né? Que é uma família muito proeminente em ganhos, em renda, né? Que é uma coisa fantástica e invejável também, né? No patrimônio. E nada apurado, né? E nada apurado. Você tem processos e denúncias e disse-me-disse e pessoas zangadas. Mas a questão é que em muito pouco tempo, né, muito poucos integrantes, os principais ali, a Michele, o Flávio e os filhos, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá como é isso, né, parece aquela revistinha Recruta Zero, é porque o pessoal aqui mais novo não sabe o que é isso. Mas o interessante é que o Flávio, desses 20 milhões, o Flávio e a Michele aparecem, né, com 63% desse patrimônio. Olha, se senador da República e vendedor de chocolate, me parece que agora ele incluiu um escritório de advocacia dele, mas não existe nenhuma causa assinada por ele, né? Se isso traz um patrimônio de quase 10 milhões, eu respeito, né? Agora, a Michele, que eu não consegui entender, quer dizer que o PL, que usa dinheiro público, né, para os partidos, ela conseguiu um patrimônio invejável sem trabalhar um dia que sequer, né? Será que foi doação do Bolsonaro? Olha, a questão é o seguinte, é que nós precisamos que a Receita faça o papel dela, porque para nós que declaramos corretamente, para nós que somos classe média ou classe baixa, né, a patada do leão é violenta, a verdade é essa. Viva que nós hoje assistimos as pessoas que ganham até 5 mil reais não pagam imposto, graças a Deus. Mas e quem ganha milhões, paga quanto de imposto, na verdade, meu Adalberto?
Também não paga, né, Felipe? Pelo montante, né? Pela progressão, tá bem distante, está bem longe, né? Claro que foi um avanço aí do governo Lula, essa questão relacionada ao imposto de renda, mas a gente sabe que está bem longe de uma justiça realmente feita, né? Principalmente com essa galera que ganha dinheiro demais, né? Em um país que tem foco no imposto, né? O imposto em consumo e não na renda, né? E é uma coisa inacreditável. Eu, você, Mayra Nogueira e o dono das Americanas, ou sei lá, de uma franquia Bolsonaro, pagar o mesmo imposto que paga quando a gente vai comprar um shampoo, por exemplo, né? É simplesmente absurdo, né? E quando vão fazer essa forcinha, né? Reclamam tanto, né, que o país não dá para investir, porque isso e aquilo e tal, mas ninguém briga, né, para que essa justiça seja feita e que as pessoas tenham mais dinheiro para comprar, né? É simplesmente paradoxal, né? Mas isso é um sinônimo de Brasil. É mais um suco de Brasil, isso tudo. Felipe, vamos lá, e falando aí de Flávio, né? A gente nunca sabe, né? Quando se fala Flávio, a gente sabe, é Flávio Bolsonaro, é Flávio Dino, né? Qual é o Flávio que se fala? Mas no caso aqui são os dois Flávios. Isso resulta em Polícia Federal acessando dados da produtora de Dark Horse. Aí vem a pergunta, né? Será que somente a parte dos Bolsonaro vai ser investigada no escândalo Vorcaro? Eita, Vorcaro. Olha, parabéns ao ministro Flávio Dino, né, pela sua coragem em mexer nesses vesperos. Nós precisamos realmente de pessoas competentes, mas nós precisamos também que a Receita Federal esteja indo para cima desse pessoal, né, não seja tão lenta nas suas investigações. O fato é que esse tal desse filme, né, que já rolou 60 e tantos milhões, era 100 e tantos milhões que o Flávio Bolsonaro tinha pedido por Vocaro. Imagina que o cara com tornozeleira eletrônica, né, já dentro de casa, o Flávio foi lá pedir para ele mandar o resto do dinheiro. Que loucura! Onde é que nós estamos parando, né? Agora, é importante a gente entender, né, que em tudo no período eleitoral é entendido como perseguição e proteção, né, ao Lula. Então, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, como outros também, outros poderes, mas principalmente o Supremo Tribunal Federal, se colocou como justos desse país. E, ao mesmo tempo, perderam, vamos dizer assim, a sua imunidade, né? Hoje tudo que o judiciário no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal, faz, já chega com desconfiança, porque não agrada a gregos e troianos. No caso, não agrada a lulistas, e muito menos bolsonaristas. Cada dia é um Deus que me acuda dentro daquele plenário. Não sei o que vai dar, ou vai dar alguma coisa, porque escândalo no Brasil nunca deu nada. Eu não conheço um corrupto que esteja preso até hoje. Vai lá, faz o jogo de cena, bate a fotografia, né? E aí, que mais? Agora vai lá em Pedrinhas, vê quantos anos estão o coitado do pobre, principalmente preto e pobre de periferia. É difícil acreditar que nós temos um país tão injusto para quem é o dono deste país, que é o povo, meu caro Adalberto Maire Borges. Felipe Clã, a gente espera você amanhã com mais um comentário, análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia! Obrigado, um abraço. São 7h46 agora, Mayra Nogueira. Vamos para o break rapidinho, a gente volta com Sobre Elas e Mayra Nogueira. Dica saudável.